Se tens dificuldade em escolher o par de jeans ideal para ti, para o teu corpo, então vê este vídeo. Nele vou dar-te as ferramentas para que da próxima vez que fores às compras para este básico, seja fácil no momento da escolha. Bora lá! Olá e bem-vinda! Este vídeo que serve para te ajudar a escolher o par de jeans ideal, perfeito para ti, surgiu no seguimento de uma recomendação de uma amiga que sugeriu que eu gravasse um vídeo onde mostrasse como conjugar os vários jeans com sapatos e partes de cima. Tinha algum receio que houvesse muita dificuldade de pessoas à volta dela a escolher o que vestir, então pediu para eu ajudar. Eu vou gravar esse vídeo na mesma, mas antes de gravar, seria interessante dar-te ferramentas para que tu possas escolher o par de jeans ideal para ti. Isto porque há imensos modelos, por aí pode ser difícil escolher, eu sei. Lembra-te de subscrever o canal para garantir que não perdes qualquer tipo de conteúdo e o vídeo onde depois eu também mostro o que vestir com os vários tipos de jeans. Este vídeo vai-te permitir poupar tempo, poupar recursos, tanto a nível da carteira como a nível do ambiente, porque em vez de teres 20 pares de jeans e não gostas de nenhum deles porque não te ficam assim tão bem, vais ter se calhar menos, mas que te ficam a matar e vais querer usá-los. Portanto, este vídeo também é como reutilizar ou como rentabilizar o nosso armário e fazer compras de uma forma consciente. Aqueles que eu tenho vestidos são umas Levi's 721, é provavelmente o meu par de jeans preferido. E comprei por acaso, comprei porque fui à Levi's e fui bem aconselhada. O senhor disse, eu acho que estes vão ficar bem, eu experimentei-os e nunca mais tirei. São também aqueles jeans que, como é que eu ia dizer isto? Elogiam-me sempre o rabo quando eu os tenho postos. Portanto, se queres que te elogiem o rabo, então, lá sabes, Levi's 721 e eu não ganho comissões na Levi's, infelizmente. Existem vários tipos de corpos. Esta teoria é bastante antiga e apesar de ser um pouco redutora, porque eu não acredito que as mulheres se encaixem todas num determinado tipo de corpo, é a melhor ferramenta, ou continua a ser a melhor ferramenta para podermos escolher aquilo que vai equilibrar o nosso corpo. Lembra também que vamos mudando ao longo do tempo. Para juntarem aqui ainda mais a confusão, eu vou dar o meu exemplo. Eu era uma ampulheta perfeita, no sentido de que eu tinha a medida do peito igual à medida da anca e uma cintura estreita. Depois de ser mãe, a minha anca alargou ligeiramente. Portanto, já não sou uma ampulheta perfeita, estou entre a ampulheta e a pera, e eu já explico isto tudo, não te preocupes, mas não sou pera propriamente dita porque a discrepância não é muito grande. Portanto, nós mudamos ao longo do tempo, ainda bem que assim é. Isto serve apenas como uma recomendação, uma sugestão que tu podes ter no momento de escolher os jeans para o teu corpo, que é teu, apenas teu. Segue se achares que é válido, se te sentes bem da maneira como estás, então ótimo, porque aquilo que eu quero é que tu te sintas bem e isto são apenas recomendações. Se já sabes qual é o teu tipo de corpo, então salta para a parte onde eu te mostro quais os melhores jeans para cada tipo de corpo. Aqueles que eu tenho eu vou utilizar com o mesmo top sempre para não desviar a atenção das calças. A ideia aqui é as calças, como vesti-las eu mostro depois. Se não sabes o teu corpo, então vai buscar uma fita métrica e mede. Mede o teu peito, mede a tua cintura e mede as tuas ancas no ponto mais largo, ou seja, a bacia, mede a tua bacia. Deves fazer isto com o mínimo de roupa possível, roupa interior ou mesmo despida, e olha para o espelho e percebe o teu corpo, percebe o que é que está em harmonia, o que é que gostas de destacar, o que é que tu queres dissimular, porque é muito importante nós termos autoconsciência, e da autoconsciência vem a autoconfiança. Lembra-te que o teu corpo é lindo como ele é. Há também quem meça os ombros para perceber o rácio ou como é que eles se encaixam no resto do corpo. Também é uma maneira para poderes ficar a perceber como é que são os teus ombros. Isto aplica-se mais a pessoas que sejam mais atléticas, por exemplo, e realmente tenham uns ombros muito mais largos, mas eu vou falando dos vários tipos. E tão importante quanto o tipo de corpo é a altura das pernas, ok? Portanto, eu também vou mencionando quais os tipos de calças que favorecem pernas mais compridas ou pernas mais curtas, como é o meu caso. Portanto, eu aqui estou a dar-te experiência. Eu sou minorquinha, não é que eu seja muito minorquinha, mas eu tenho as pernas realmente curtas para o meu tamanho de tronco, e por isso eu tenho sempre de equilibrar essa parte além do resto do corpo. Mas como eu disse, eu sou uma figura ampulheta, o que
É bom, é positivo. Porquê? Porque o corpo já é naturalmente equilibrado, não há aqui uma parte que se destaque demasiado das outras. A ideia é manter esse equilíbrio. Não vamos desequilibrar, não vamos utilizar calças que vão chamar a atenção para uma coisa que não devam. O corte direito é sempre o melhor. Neste caso, um corte clássico, pensa numas Levi's 501, por exemplo. Nas compras, quando fores às compras, compra algo que diga straight cut. Esse é o que te vai favorecer. Se tens as pernas curtas, então garante que ele não bate para além dos sapatos. Ele deve bater um pouco acima, deve-se poder ver os sapatos para evitar aquele tecido acumulado que se nota perfeitamente. As calças estão grandes mais para a pessoa. Okay? Portanto, evita isso, podes até subir um pouco. Pernas curtas, estamos com muita sorte nesta estação porque é tudo cropped, ou seja, é tudo curto. Se na maior parte das pessoas um cropped significa que realmente fica curto, no nosso caso, baixinhas, significa apenas que não temos de fazer a bainha, elas ficam no tamanho certo, ou então se queremos curtas, então aí sim fazemos a bainha. Podemos optar pela bainha original para dar a ideia que não tivemos de fazer a bainha, ou então podemos cortar, dar aquele ar rasgado que está super na berra, e isso podes fazer facilmente em casa, como eu estou a fazer aqui na imagem. Pura e simplesmente medi com vários tipos de sapatos e cortei. Pronto, até eu consigo fazer isto, portanto consegues fazer também. Se queres uma bainha original e não fores prendado, pede a alguém que o faça. Portanto, resumindo, figura ampulheta, podes usar aquilo que tu quiseres dentro das outras limitações das pernas e por aí fora. A ideia é manter o equilíbrio do corpo. Se metes algo muito largo em baixo, então equilibra a parte de cima, fazendo algo largo ou maior também. Formato pera. Tens umas ancas generosas. Eu diria que é o típico da figura portuguesa. Eu acho que as portuguesas, regra geral, têm uma figura pera. E há celebridades também. Pensa na Beyoncé, pensa na J-Lo. Mulherões com aquelas ancas mesmo boas. A ideia é tirar a atenção das ancas e trazer a atenção cá para cima. O tipo de calças que podes usar, nada demasiado justo, não vai ficar bem. Nada que tenha aquelas tiras, aquilo em inglês é whiskering, aquelas horizontais aqui, porque isso apenas vai alargar a zona das ancas. Nada de bolsos com detalhes, nada de bordados aqui nesta zona, tudo o mais básico possível, de preferência cores escuras, ou seja, jeans escuras, porque as jeans escuras ajudam a dissimular esta zona também. Acentua a cintura, portanto, uma cintura média ou uma cintura alta vão ser teus amigos e evita, por amor de Deus, as cinturas descaídas, principalmente se fores baixinha. Mais uma dica de pernas, pessoas com pernas curtas, cinturas médias ou até altas. Esta é uma alta e eu tenho até muito alta porque eu gosto muito do equilíbrio e do alongamento que isto me traz. Umas calças flared, que é com as pernas abre ligeiro em baixo, também são boas para poder equilibrar as ancas. Evita tudo que afunil, porque só vai chamar a atenção para as ancas também. Portanto, nada de calças demasiado justas, podes usar calças mais largas em baixo, nada de padrões de bordados e evitar aquele whiskering. Os jeans mais escuros são os teus melhores amigos. Vamos então ao retângulo ou coluna, como lhe quiseres chamar. Normalmente são pessoas altas e esguias, normalmente atletas. Neste tipo de corpo, os ombros, o peito e as ancas têm mais ou menos todas a mesma dimensão, dando a ideia de realmente um corpo em coluna que não tem grandes curvas. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Vamos acentuar as curvas. Pronto, já estás a perceber mais ou menos, não é? Isto tem a ver com o equilíbrio. Porquê? Porque o equilíbrio é algo que os humanos procuram, é o que é esteticamente mais agradável. Vamos acentuar a cintura neste tipo de corpo, ok? Como? Com umas calças mom. O formato mom é assim mais arredondado em cima e depois afunila ligeiramente em baixo, mas nunca fica demasiado justo. Regra geral, cintura média ou alta, opta por cinturas altas ou médias precisamente para definir a cintura. O paper bag também é outro bom exemplo. Porquê? Porque define muito a cintura e dá aquela ilusão de um corpo mais arredondado nas ancas. O mesmo com os jeans balloon. São muito parecidos com os mom, mas são um pouco mais largos em cima, dão aquela ideia da curvatura. Portanto, mom, paper bag, balloon, tudo que acentua a cintura.
Temos agora o formato maçã. Parece que andamos aqui numa salada de frutas, mas não. O formato maçã, regra geral, tem a maior parte da dimensão na parte de cima. Portanto, o peito, a cintura e as ancas são mais largas e as pernas mais estreitas. Pensem em alguém que realmente tenha aquela ideia de que é mais redonda em cima e depois umas pernas mais fininhas. Esse é o corpo maçã. Portanto, como é que o vamos equilibrar? Vamos focar a cintura e vamos trazer mais dimensão à zona de baixo, ok? Precisamente para equilibrar. Se a parte de cima é maior, vamos equilibrar criando dimensão na parte de baixo. Podes usar umas boca de sino ou umas flared, que também vai trazer equilíbrio para a parte de baixo, e podes perfeitamente usar aquelas calças da salsa que levam a barriga para dentro. Eu tenho sempre imensa dificuldade em comprar na salsa, porque eu só quero um par de jeans normal e aquilo é mete o rabo para cima, mete a barriga para baixo, mete... Mas pronto, esse tipo de calças vão dar jeito. Em termos de bolsos, opta por bolsos mais arredondados porque eles vão te levantar o rabo. Não vás para bolsos muito compridos porque esses, ao contrário, tendem a achatar o rabo. Nós temos falado muito sobre pessoas com ancas grandes em relação ao resto do corpo, então e se for ao contrário? Se tiverem as ancas mais estreitas do que o resto do corpo, ou seja, o triângulo invertido. Como é que vamos vestir um triângulo invertido? É muito fácil, trazer o fogo para a parte de baixo também, tal como a maçã. Aqui vamos adicionar curvas, por exemplo, umas calças boyfriend, que são muito largueironas, portanto dá uma ideia ótima porque vai equilibrar a parte de cima com a de baixo. Vamos usar umas boca de sino, umas calças flared, umas bootcut. Bootcut é o corte para usar por cima das botas, que se usava muito antigamente, agora está a voltar. Bootcut, literalmente para usar por cima das botas. Tudo que tenha pernas mais largas, tudo que tenha bolsos, ou seja, ao contrário daquilo que eu tinha dito há pouco, que é evitar bolsos e evitar tudo o que seja aqui esta zona a atrair atenção, aqui é ao contrário, aqui vamos buscar a atenção para esta zona. Portanto, como vês, cada corpo é diferente. Vamos essencialmente estar a trazer curvas para a zona de baixo do corpo. Com base nestes tipos de corpo, tu has de enquadrar mais num ou noutro. Tens aqui as ferramentas para saber qual o tipo de jeans que mais te favorece. Mas o mais importante é aquilo que tu vês quando olhas ao espelho. E se gostas daquilo que vês quando olhas ao espelho, borrifa-te para o resto. Isto são apenas recomendações de equilíbrio. Porquê? Porque o ser humano procura o equilíbrio e é aí que nós apreciamos a beleza. A beleza está no equilíbrio. Lembra-te, no entanto, que nós também vamos mudando ao longo do tempo. E uma coisa que te fica bem hoje pode não ficar amanhã, porque o teu corpo mudou, porque aumentaste de peso, porque perdeste peso, seja por que motivo for, o nosso corpo também não é estático. Nós mudamos, nós somos seres humanos e mudamos, e ainda bem que assim é. Isso é uma coisa que eu parece que digo em todos os vídeos. Mas pronto, estas recomendações ajudam certamente no momento da escolha do tipo de calças. Eu, sendo baixinha e tendo uma figura entre uma ampulheta e uma pera, eu tenho um certo estilo de calças que me fica melhor do que outras, e eu sei isso. Eu mostrei as boyfriend há pouco. Eu não uso calças boyfriend porque eu vou parecer um bonequinho da Michelin. Quer dizer, uma coisinha deste tamanhinho que está a desequilibrar o corpo completamente. Não faz sentido. Mesma coisa com calças muito largas. Eu tenho que ter cuidado. O que é que eu faço? Eu subo a cintura. Uso algo mais curto, porque isso também vai alongar. Se quiseres um vídeo só com dicas sobre como alongar, como parecer mais alto, então comenta, porque como eu estou a começar este tipo de conteúdo, eu quero mesmo saber o que é que vai desse lado, o que é que te dá jeito, qual o tipo de conteúdo te dá jeito. Jeans são básicos, toda a gente usa jeans, toda a gente gosta de jeans, ou pelo menos é o que eu vejo à minha volta e o que mais me pedem, e por isso eu gravei este vídeo e vou em breve trazer a mostrar como conjugar este tipo de jeans que eu mencionei, de forma a garantir ainda mais esse equilíbrio. Gosta, comenta, partilha, subscreve o meu canal, ativa as notificações e agora vai às compras de forma mais consciente e, se puderes, partilha comigo qual é o teu modelo de jeans preferido e porquê.